Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o volume 2 da nossa apostila, Apostila 2. Estamos no capítulo 4, Paisagens Naturais dos Continentes Americano e Africano. Parte 1. Estou na página 2 e vamos até a página 10, tá certo? Basicamente, vamos lá. Qual é a questão inicial do nosso debate? O que a gente vai estudar, professor, hoje? Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o relevo, as estruturas de relevo da América e da África e a hidrografia, os rios da América e da África. Então pegue aí o seu material e faça as suas anotações. A primeira observação que a gente tem que fazer, que está mencionada aqui, eu tenho uma torre de transmissão de energia e estrada em meio à floresta amazônica em Presidente Figueiredo no ano de 2016. Então essa imagem aqui é uma imagem da Amazônia, mas o que ela tem a ver com o nosso tema? Que, principalmente quando a gente lida com a questão da água, a hidrografia, ela é fundamental para a América e para a África. Para a América, porque ela contribui para a geração de energia elétrica, ela ajuda no desenvolvimento da indústria, certo? E ela desenvolve a economia como um todo. E na África, a importância da água é ainda mais primária. Por quê? Nós temos regiões dentro da África que passam e atravessam uma crise sem fim, uma crise humanitária, e além disso, são áreas de clima mais seco, ou seja, a dependência da água é fundamental. Tá? Então, quando a gente trata de recurso hídrico, a gente não está falando só da água da torneira de casa. A gente está falando de uma economia que ela é fundamental no planeta Terra. Alguns especialistas geopolíticos, eles falam que uma terceira guerra mundial aconteceria pela falta de água. Tá? Bom, aqui, galera, eu tentei resumir para vocês o mais tranquilo possível. Tá? Então eu tenho o relevo da América, Eu tenho aqui a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, e a América do Sul. E quem faz essa ligação entre a América do Norte e a América do Sul é a América Central, através do istmo. Istmo seria esse apêndice, esse braço aqui da América do Norte. Então, esse istmo é que vai ligar a América do Norte e a América do Sul. Tá? Aqui eu tenho duas imagens de satélite, E eu quero que vocês guardem isso, porque é muito tranquilo para a prova, tá? Tem uma decorebinha aí que é bem fácil. Olha lá. A oeste, Então, oeste, nessa porção aqui, nesta porção aqui, eu tenho os dobramentos modernos. O que seriam dobramentos modernos? Seriam cadeias montanhosas, seriam montanhas. E nós já estudamos isso no sexto, no sétimo ano, que as montanhas elas são formadas pelo choque de placas tectônicas, pelo encontro de placas tectônicas. Então, todas essas áreas que estão a leste, ou melhor, desculpa, a oeste, nós temos áreas de instabilidade geológica, áreas que podem acontecer terremotos, que podem acontecer vulcões, enfim, uma série de fenômenos da natureza. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eu tenho a falha de San Andreas, que fica em Los Angeles. Então, nessa região dos Estados Unidos aqui eu tenho muito terremoto, muito abalo sísmico. Na América do Sul eu tenho o Chile, que é um grande país aí, gerador de terremotos. Então, até me perguntam, professor, no Brasil tem terremoto? Terremoto, sim e não, A gente tem abalos sísmicos de pequena intensidade, a gente nem sente, e aqueles que a gente sente ou vem do Chile, ou vem lá da dorsal mesmo atlântica, que fica lá no meio do Oceano Atlântico entre a América e a África, tá? Bom, a oeste nós temos os dobramentos modernos, montanhas, Na América do Norte nós damos o nome de montanhas rochosas, super criativo o nome, inclusive, e na América do Sul a Cordilheira dos Andes. No centro, eu tenho aqui as áreas de planície, Planície central na América do Norte, super criativo o nome, e
planície amazônica aqui na América do Sul. Lembrando, eu não tenho só essas planícies, mas são as principais da América, beleza? E a leste nós temos os planaltos, os montes Apalaches aqui na região de Nova York, né? Nessa porção do Nordeste americano aqui, tá? E no caso brasileiro eu tenho o Planalto Brasileiro ou o Planalto Central, tá? Que fica mais a leste. Então, para facilitar, a oeste, nós temos montanhas, planícies no centro e planaltos a leste. Planícies são importantes para a agricultura, extração de combustível fóssil, né, petróleo, gás natural, né, enfim, carvão, né, dependendo aí do país, da realidade. Nos planaltos a gente extrai bastante minério. Tá? Então, nesses planaltos aqui eu tenho Minas Gerais, Goiás, então eu extraio muito minério. Nos Estados Unidos eu também tenho ali na região de Nova York, Chicago, que é uma região industrial tradicional. Bom, hidrografia da América. Basicamente, eu tenho uma riqueza na disponibilidade de água. Quando a gente compara com outros continentes, né, a hidrografia americana ela é muito rica. Né? Eu tenho aqui os Andes e as montanhas rochosas como divisor de água. O que é divisor de água? São áreas que são geradoras de rio. O rio ele nasce, obviamente, nas áreas mais altas, né? E vai gerando essa queda e vai formando toda a cadeia hídrica desse país, dessa região, desse local. Tá? As principais bacias, né, hídricas aí da América. Eu tenho a bacia do Mississippi, que passa lá no centro dos Estados Unidos, que é um rio divisor dos Estados Unidos, muito importante. Tem a sua foz em delta. O que é foz em delta, galera? É a foz em triângulo. Lembra da matemática, né? A foz, né, que é o final do rio, que abre em dois grandes canais. Tá? Na América do Sul, a gente tem a bacia amazônica e a bacia platina, que pega aqui o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Tá? E o Uruguai. Então, bacia platina pega Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Bacia da Plata. Tá? Ganhei esse nome porque na época do descobrimento, entre aspas, existia muita prata, muito recurso mineral aí. Tá? E a bacia platina tem a foz em estuário. O que é foz em estuário? O final do rio é um canal só, um canal principal. No caso da bacia platina, é o Oceano Atlântico. Tá? Então, tem um canal que deságua esse rio. E o grande problema é o assoreamento. O que é assoreamento? O rio secar. Por que o rio seca? Então aqui eu tenho as características, né? O rio Amazonas à esquerda e à direita, você percebe que tem uma diferença muito grande. Tá? O que é assorear esse rio? Assorear e tornar ele seco. Por que ele fica seco, professor? Primeiro porque eu vou poluir a nascente, depois porque eu vou desviar o curso desse rio por algum fim, geralmente um fim econômico. Né? Então eu tenho uma grande fazenda, tem um grande empreendimento que eu desvio o curso desse rio. Tá? Então, é uma ação do homem aí, tá? Principalmente. E, para fechar, eu coloquei aqui o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, o que é um aquífero? É uma reserva de água subterrânea. E o Brasil, ou melhor, a América do Sul, apresenta o maior aquífero do planeta Terra, que é o aquífero Guarani, e a gente também tem um aquífero na região amazônica, que é o aquífero Saga, né? Que é o sistema de aquífero da Grande Amazônia, que também é um aquífero que ele ainda está em exploração e eles acreditam que é até maior do que o Guarani, para vocês terem uma ideia. Então lembra aqui, ó, riqueza, tá? Bom, quando eu olho esse mapinha com calma, dependência de recursos hídricos externos. Então, quanto esses países dependem? Você percebe que a gente depende, né, pouco aqui, principalmente a América Anglo-Saxônica. Então, não depende de ninguém. O Brasil tem uma dependência de 30%, né, que é considerado razoável. Né? Então, a América não tem tantos problemas. Agora, o continente africano, dependendo da sua região, ó, eu tenho grande dependência de outros países, de outras regiões. Tá bom? Por que acontece isso? Principalmente nessa região aqui, ó. É porque eu tenho o deserto do Saara, então eu agravo aí a minha condição natural, tá certo? Agora vamos viajar um pouquinho, vamos para o continente africano. Ele é muito fácil de entender, galera. O relevo da África, muito, muito fácil mesmo, tá? Vou começar pelo fácil, né? O centro, né, o interior da África é dominado por planalto e o litoral é planície. Só isso, professor? Só.
tá? Na área de Planalto eu vou extrair minérios, né? O continente africano é muito rico em minérios, beleza? Mas eu tenho algumas coisinhas aí que é relativamente tranquilo também. No norte da África eu tenho aqui uma cadeia montanhosa, né? Aos moldes dos Andes, das Rochosas, lembra de terremoto, encontro de placas, que ganha o nome de cadeia do Atlas, tá? Fica aqui no norte, Marrocos, Argélia, né? Tunísia, essa região aqui, tá? E eu tenho o Rift Valley, que fica nessa região que na geografia a gente dá o nome de chifre da África. O que é Rift Valley? Rift, né? Quebra, Valley, vale, né? Então é o Vale da Quebra. Nessa região da África aqui, a placa tectônica está se movimentando, está tendo um atrito, e essa placa está meio que quebrando, né? Gerando um vale, né? Uma fenda geológica, entre aspas, um buraco, tá? Então, é um fenômeno específico dessa região que tem a ver com relevo. Hidrografia africana. A hidrografia africana ela é muito interessante. A gente pode dividir em dois compartimentos, norte e sul. No norte a gente tem uma hidrografia pobre, né? Eu não tenho uma grande densidade de rios nessa região, como você pode perceber aqui. Agora, quando a gente pega o centro e o sul do continente africano, a gente tem uma grande diversidade e densidade de rios, tá certo? Bom, características. O rio Nilo, ele é o principal rio da África, né? Ele nasce aqui no centro, né? Ele corre de sul para norte. Ele nasce aqui numa região montanhosa, né? Aqui tem o Lago Vitória e aí ele deságua no Mar Mediterrâneo, tá? Que liga aqui com o continente europeu. Eu tenho a bacia do Congo, que é esse rio aqui imenso. Ele está numa área de clima equatorial, ele é o segundo mais volumoso do mundo, só perde para o rio Amazonas, né? E ele nasce aqui no interior da África e deságua no Oceano Atlântico. E no sul eu tenho dois rios menores, mas não menos importantes, que é o rio Zambeze e o rio Orange, né? Principalmente aqui para a economia da África do Sul. Beleza? E, para fechar nossa aula, um grande problema que, infelizmente, o continente africano passa no que diz respeito à água, como eu já mencionei no início da aula, é o fenômeno aqui de desertificação. O que é desertificação? Criação de desertos, áreas mais secas. Por que acontece isso, professor? Por causa principalmente da ação humana, ação antrópica. Então, quando o homem pratica o desmatamento e a queimada, ele altera todo o microclima da região e, consequentemente, essa região vai se tornar mais seca. Então eu tenho aqui o Lago Chad, né, em 1963 e 2016. Você vai percebendo que esse lago diminuiu muito o volume de água, revelando o problema da seca e da desertificação. Tá certo? Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só chamar. Beijo, galerinha.